Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a meus amados irmãos aqui presentes, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos saudar também os irmãos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Canta assim, irmãos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Jesus te ama, Jesus te chama, ó vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te chama, ó vem agora, pecador que está lá fora. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, mas isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Mas isso é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa os demônios. Isso é que é vida, mas isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Mas isso é que é vida, vida com Jesus. Mas isso é que é vida, carregando a cruz. Amém, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, e abra aí, igreja, no livro do Evangelho de João. Glória a Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 3. Amém, Jesus. Aleluia, meu Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Amém, irmãos? Amém. Glória, glória a Glória a Deus. Jesus. Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho João, capítulo 3. O versículo 1 em diante. Glória a Deus. João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1.
Amém, irmãos? Vamos lá. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Levanta a santa palavra de Deus e vamos clamar ao Senhor Jesus, para que o Santo Espírito de Deus, nosso Pai, venha nos trazer a divina revelação da sua santa palavra. Glória, glória a Deus. Grande e eterno Deus, poderoso Senhor da glória. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, conceda-nos, ó Deus, a interpretação da tua palavra, através do teu Santo Espírito, ó Pai. Ó meu Deus da glória, venha falar com a tua igreja, Senhor, esta noite, neste culto, ó Pai, que estamos a prestar ao teu santo e glorioso nome. Ó Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, Senhor da glória, pela tua grande misericórdia, ó Pai, que o Senhor possa receber este culto, ó Pai, aleluia, como incenso suave, aleluia, meu Deus, que este culto possa, Senhor, representar, meu Deus, o teu santo nome, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra de Deus, a qual nós acabamos de ler no Evangelho de João, fala acerca de um homem Glória a Deus. muito conhecido, com muita influência em Jerusalém. Glória a Jesus. Aleluia, entre os judeus, na época do Senhor Jesus Cristo. O nome deste varão, a qual a Bíblia refere-se, era chamado de Nicodemo. Ele era tido como um dos principais, aleluia, das sinagogas. Glória a Deus. E também era um homem muito influente no Sinédrio. Glória a Jesus. O Sinédrio, amada igreja, era como se fosse, aleluia, um grupo de alto escalão, uma autarquia entre os judeus, onde aquele povo ali se reunia naquela corte. Era uma corte suprema, aleluia, para julgar ali a lei de Moisés, aleluia, entre o povo judeu. E ali aquele sinédrio era composto pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas, aleluia, e por muitos políticos e outros religiosos daquela época de grande influência entre o povo judeu. Glória a Jesus. E dentro desse quadro, irmãos, estava este homem por nome Nicodemos, Glória a que era mestre na cidade, aleluia, de Jerusalém. Era mestre em Israel, aleluia. Por quê? Porque ele, aleluia, participava ali daquele grupo de pessoas influentes, que tinha grande influência entre o povo. Aleluia, Jesus. E este sinédrio, aleluia, onde o homem de Deus, Nicodemos, participava, glória a Deus, como já foi dito, era composto por muitos membros.
E todos esses membros que participavam deste grupo de religiosos daquela época, no Sinédrio, eram pessoas de influência. Aleluia! E o chefe daquele povo ali era o sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus, que julgava a lei de Moisés para o povo de Israel. Glória a Deus. E mesmo este homem, por nome Nicodemos, cheio do conhecimento da lei judaica, cheio da influência política e religiosa dentro do contexto daquela época, na lei, aleluia, que julgava o povo de Deus, na lei de Israel, na lei de Moisés, com toda essa influência que esse homem tinha em suas mãos, com todo este poder que este homem tinha em suas mãos, mas ele não tinha o principal, aleluia, que era a presença do Senhor Jesus em sua vida. Então, amados irmãos, todavia, quando Jesus, em suas peregrinações, em sua missão aqui na terra, quando ia pregar a sua palavra, quando ia pregar a sua doutrina, o seu ensinamento, muitos se maravilhavam da doutrina que Jesus anunciava. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. E amada igreja do Senhor, não somente aquelas pessoas mais humildes, não somente aquelas pessoas mais pobrezinhas, aleluia, não somente também aquelas pessoas necessitadas de um milagre, de uma bênção, como os enfermos daquela época, os paralíticos, os cancerosos, os leprosos. Não somente essas pessoas paravam para ouvir a mensagem do Senhor Jesus, mas como também os fariseus, os escribas, aleluia, os doutores da lei daquela época se admiravam da doutrina que o Senhor Jesus anunciava para todo homem vivente da terra, sem fazer acepção de pessoas, aleluia, sem fazer diferença, aleluia, entre os gentios e entre os judeus. Mas o Senhor Jesus anunciava a palavra do Pai, porque para isso Deus manifestou o seu poder, enviando o seu Filho unigênito aqui na terra, o Verbo vivo que se fez carne e habitou no meio do homem vivente. Glória a Deus, para que nós pudéssemos, irmãos, manter esta comunhão com o seu Espírito Santo, para que nós pudéssemos guardar o contato com o Senhor. Aleluia, Jesus! Então Deus manifestou o seu poder enviando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor pregava a sua palavra, a sua doutrina, com autoridade, com sabedoria, com mansidão, com longanimidade. Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. E com amor, com muito amor, aleluia, a todos os seus filhos. Amada igreja do Senhor Jesus. Ainda dentro da palavra de Deus, no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, irmãos, numa certa noite, este homem por nome Nicodemos foi ter com Jesus. Ele foi ter com o Senhor. O que é ter com Jesus, segundo a palavra? Ele foi ter encontro com o Senhor para fazer perguntas a Deus, a Jesus. Aleluia, glória a Deus, para conversar, para dialogar com o Senhor. Glória a Deus. Ele chegou e disse: Senhor, mestre, verdadeiramente sabemos que tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente sabemos que tu és enviado por Deus. Porque não pode outra pessoa operar tantas maravilhas, tantos sinais de prodígio, operar tantos milagres, se Deus não for com ele. Então veja, meus amados irmãos, que naquele instante ali, o Espírito Santo do Senhor já começava a operar a obra de conversão na vida de Nicodemos. Porque o Evangelho de Deus está escrito em João capítulo 16, no verso 8, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E a palavra de Deus também nos afirma ainda mais, no capítulo 1, no verso 5, do apóstolo Tiago,
Se alguém de vós tem falta de sabedoria, ora e pede a Deus. Pede com fé, que o Senhor vos dará, que o Senhor vos concederá a sabedoria que vem dos altos céus. Deus. Então você veja, amada igreja do Senhor, Nicodemos, ele tinha um conhecimento intelectual, ele tinha um conhecimento Glória a Deus. terreno, aleluia, glória a Deus, ele tinha um conhecimento, assim podemos dizer, um conhecimento humano, que é um conhecimento limitado. Mas o conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento eterno. É um conhecimento, aleluia, Jesus, permanente, aleluia, meu Deus. Então Nicodemos, irmãos, ele foi convencido pelo Santo Espírito de Deus a ir ter com o Senhor Jesus, a buscar Jesus para a sua vida, porque mesmo ele tendo grande influência, aleluia, entre os judeus, mesmo ele tendo poderio, aleluia, poder e autoridade no sinédrio e dentro das sinagogas, mas ele não tinha, aleluia, a intrepidez, a sabedoria, aleluia, a comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Então foi necessário, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, ele reconhecer que o Senhor é Deus, ele reconhecer que Jesus o Nazareno, aleluia, verdadeiramente era o enviado do Senhor, era o enviado de Deus, Jeová. Glória a Deus. Então quando o Espírito Santo de Deus, ele tocou no coração de Nicodemos, para Nicodemos ir até o Senhor Jesus, e quando o Senhor ali falou a Nicodemos, olha, a vós é necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou sem compreender na mesma hora. E disse, Senhor, mestre, como pode um homem já velho nascer novamente da barriga de sua mãe? Ser gerado novamente dentro do ventre de sua mãe, se ele já é nascido? Aleluia! Se ele já é velho, como pode isso, Senhor? E Jesus, mais uma vez, responde a Nicodemos, em verdade vos digo, que se não nascer da água, aleluia, e do Espírito, jamais entrareis no reino de Deus. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Amados glória. irmãos, muitas das vezes em nossa vida compreenda a mensagem do Espírito Santo. É necessário nós termos a humildade diante de Deus. Veja que Nicodemos era um homem importante dentro do contexto religioso. Ele podia, irmão, naquele momento endurecer o seu coração, ou se ensoberbecer, dizendo, não, eu não vou ir até esse homem, ele é muito simples, ele é muito humilde. Eu sendo maioral aqui dentro da sinagoga, eu tendo todo esse poder, toda essa influência, para que eu vou conversar com uma pessoa simples e humilde? Mas ele reconheceu os sinais, os prodígios, aleluia, que o Senhor operava através do seu Filho Jesus Cristo. Então, amados irmãos, amada igreja do Senhor, e todos os ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, aleluia, no verso 5 e no verso 6, portanto Deus resiste aos soberbos, portanto Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes de coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Naquele momento ali, creio eu, que o Espírito Santo já havia convertido o coração, já havia convencido o coração de Nicodemos. Então, naquela mesma hora, caiu por terra qualquer pretexto de vanglória, de soberba, que quisesse subir ao coração de Nicodemos, caiu por terra, porque o Espírito Santo de Deus já havia feito a obra. Só em ele ir ter com o Senhor. A mesma coisa que o homem deste século,
Glória a Deus, por mais que ele seja influente, por mais que ele tenha dinheiro e poder aqui na terra, mas se ele não se humilhar diante de Deus, se ele não buscar o Senhor para a sua vida, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então é necessário que o ser humano venha se humilhar diante de Deus, venha dar humildade diante de Deus, o nosso Pai, porque se estiver na carne, não pode agradar a Deus. É verdade, irmãos, capítulo 8, verso 8 de Romano. Portanto, os que estão na carne não podem jamais agradar ao Senhor. A Bíblia ainda diz mais, capítulo 5, versículo 24 de Gálatas. 5, verso 24 de Gálatas. Os que pertencem a Cristo Jesus sacrificaram a sua carne com suas paixões e concupiscência. Aleluia, Jesus! Aleluia, meu Deus! Então veja, amada igreja, que muitos olham para nós, muitos olham para os crentes de doutrina e desprezam os humildes do Senhor. Aleluia! Mas não sabem eles que nós já pertencemos a Cristo, que nós já vivemos com o Senhor, aleluia, já crucificarmos, aleluia, nossas concupiscências carnal, e vivemos segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Assim também, irmãos, tem que ser em nossa vida, aleluia. A mensagem do Evangelho, ela não pode parar jamais. Tem que ser anunciada em tempo e fora de tempo. Como diz na palavra em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, que pregues a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Exorta, repreenda com toda a longanimidade e doutrina. Porque, irmãos, haverá tempo que não suportarão mais a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos. É, igreja, desta forma, é deste jeito. Por isso que cada dia que se passa, irmãos, está se tornando uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito grande, aleluia, de se pregar a palavra de Deus, a palavra verdadeira, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, muitos já se apostataram, muitos já desviaram o seu ouvido da verdade e voltaram para as fábulas. Aleluia, verdade. Glória a Deus. Mas o Senhor, pela sua grande e infinita misericórdia e compaixão, sempre, aleluia, estenda suas mãos para levantar a sua igreja, para fazer a diferença em cada região, aleluia, em todos os confins da terra. Glória, glória a Deus. Graças a Deus, graças ao Senhor, que Jesus ainda em sua infinita misericórdia tem levantado servos de Deus para anunciar a palavra. Glória, glória ao Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Meus irmãos, é desta forma. Vamos aqui novamente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. No verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, compreenda, o homem carnal e natural, ele não pode compreender ou discernir as coisas de Deus, porque para ele parece ser loucura. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos revela desta forma. É porque é verdade mesmo. Veja que a palavra do Senhor, a doutrina santa de Deus, aleluia, Jesus, muitos já não dão mais crédito, muitos já não dão mais credibilidade ao Evangelho, porque estão afastados, desviados literalmente
do caminho da porta estreita. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus, louvado seja Deus. Vocês vejam, irmãos, glória a Deus, este culto ao qual nós estamos prestando a Deus é um culto de adoração ao Senhor. É um culto de adoração a Deus, mas mesmo assim tem que se anunciar a doutrina do Senhor. É verdade. Não podemos apenas se conter só nos louvores. Não podemos se conter somente nas bênçãos. Mas temos que pregar também o juízo de Deus. Aleluia. O conserto de Deus para com o povo. Glória a Deus. Porque senão, irmãos, nós podemos correr grande risco, aleluia, de dar brecha às coisas mudando. É Deus do céu. Glória a Jesus. E nós sabemos que é um pouquinho, irmão, disso, ou um pouquinho daquilo, que pode botar tudo a perder na nossa vida espiritual. É verdade. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Coríntios, no capítulo 5, no verso 6, a Bíblia diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis vós que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa? É Deus. Aleluia. E o fermento, segundo a palavra de Deus, compreende o pecado. É verdade. Tanto é que a Páscoa, a primeira Páscoa que os judeus fizeram quando saíram do Egito, foram pães asmos. Aleluia, com ervas amargas. E até hoje o povo de Deus celebra desta forma. Glória. Pão sem fermento, porque o fermento compreende o pecado, aleluia, e as abominações e o sofrimento que o povo passou na terra do Egito. Aleluia. Glória a Mas Deus vos já tirou do Egito. Glória. Deus já nos livrou do Egito, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, porque tanto a mim como a você, nós nascemos de novo. Aleluia, por isso que tivemos um encontro com o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Da mesma forma que Nicodemos se encontrou com o Senhor e nasceu novamente, aceitando a Jesus como seu Salvador, fazendo a diferença ali entre os fariseus. Aleluia! Jesus levantou mais um servo, aleluia, para pregar sua palavra, já naquela época, porque muitos ali se reuniram para matar a Deus, para tirar a vida do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas veja que Deus, Ele sempre levanta um escolhido seu, como Ele levantou Nicodemos naquela época. E Nicodemos não compartilhou, não, com a perseguição que fizeram ao Senhor. Aleluia. E aqueles homens, o sumo sacerdote, o Caifás, o sumo sacerdote, juntamente com outros ali, por mais que eles tivessem poder dentro ali de Israel, mas a lei da espada, a lei que determinava a vida ou a morte, só podia exercer segundo, aleluia, segundo a autoridade romana. Porque o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano, do Imperador Tito. É verdade, igreja? Então eles fizeram, sabe o que para condenar o Senhor? Eles procuraram testemunhas falsas Glória a Deus. contra o Senhor Jesus, para dizer que o Senhor Jesus havia sido condenado por blasfêmia. Aleluia. Homens malignos e cruéis perseguiram ao Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória. Quem dirá, irmãos, com nós também? É desse jeito. Se Jesus sofreu, aleluia, aflições, quem dirá a nossa vida, igreja? Glória a Deus. É necessário, irmãos, a igreja sofrer também. Glória a Jesus. É verdade, glória a Deus, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. É Jesus. Glória a Deus. Aleluia, mas temos que ter um bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como a nossa querida irmã Tayane havia dito aqui na sua mensagem, na mensagem que o Espírito Santo, aleluia, lhe revelou. Glória, glória a Deus. Quando a vida do crente vai tudo bem,
quando o crente não passa por problema, ou por perseguição, ou por injúria, é porque tem algo fora do normal. É porque ele não está servindo a Deus verdadeiramente. É, Deus do céu. Porque quando passamos a servir a Deus verdadeiramente, no corpo, na alma e no espírito, nós somos perseguidos. É, Deus. Aleluia. Nós somos caluniados, somos humilhados, injuriados. É, Deus. Mas tudo isso por amor a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque Paulo, ele fala, irmãos, aleluia, Jesus, no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, procuro eu agradar a Deus ou aos homens? É verdade. Porque se eu ainda me preocupasse em agradar os homens, não seria eu servo de Cristo Jesus? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Portanto, irmãos e igreja do Senhor, aleluia, o crente verdadeiro, ele peleja nesta terra, ele passa por aflições, por lutas, aleluia, mas em todas ele é vencedor. Por que vencedor? Porque Jesus está em sua vida, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. É, irmãos, mas o que a gente vemos hoje em dia aí é o evangelho da facilidade. Ou seja, não é o evangelho, é o falso evangelho. Porque evangelho, aleluia, a tradução do evangelho compreende boas novas da salvação. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo diz, capítulo 1, verso 8 de Gálatas: se nós mesmos, ou anjo do céu, vier ter convosco, anunciando outra doutrina, além da que você já tem recebido, que seja anátema, que seja maldição. Aleluia, Deus do céu. Estão, irmão, distorcendo a palavra de Deus. Aquilo que se pregava contra, agora já não se prega mais. Aquilo que a igreja abominava, agora a igreja recebe e aceita. Porque isso, irmãos, já estamos vivendo o fim da era final aqui, igreja. Aleluia! Vocês não compreendem, não? Que a terra está sendo como embaixadora de Cristo, dando sinais catastróficos e climáticos. A Europa, que era tomada pelo frio, milhares já morreram lá de calor. Olha aí, igreja. O continente da Europa, que era tomada pelo frio, É desse jeito. por climas, por temperaturas muito abaixo, aleluia, com clima ameno, tomado pelo gelo, pela geada. Agora o povo lá está se acabando de calor. Veja, irmãos, isso é a mão de Deus. É, irmã, é a mão de Deus, é a ira de Deus sobre a terra. É Deus. Glória a Deus. Veja aí os terremotos que estão acontecendo aí no mundo afora. Glória a Deus. Milhares de pessoas morrendo. Milhares de pessoas também morrendo, irmão, sem a sua salvação, porque ainda não tiveram gozo, aleluia, do Espírito Santo, ainda não conheceram a verdade para serem libertas. Glória a Deus. E a Bíblia diz, capítulo 8, 32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então você veja, irmãos, você veja a forma que está. Veja, amada igreja, a forma, aleluia, que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É verdade. É verdade, irmãos. Nós fazemos plano, nós fazemos projetos e propósito. Aleluia. Mas nós, irmãos, a qualquer momento, podemos ser tomados por Deus. E devemos estar preparados, aleluia, Jesus, para recebermos o nosso galardão. Temos que estar preparados, igreja do Senhor, aleluia, Jesus, para não perder a nossa salvação. Porque isto é o bem maior que temos que zelar em nossa vida. A salvação da nossa alma.
Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. É por isso que diz a palavra do Senhor. Glória, glória a Deus. Verso 6 do capítulo 3 de João. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos ver essa diferença. Sabe aonde, irmãos? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 23, está escrito lá na palavra de Deus. A maior revelação para o homem na terra, a palavra de Deus. Aleluia. Diz lá no verso 23, que nós fomos nascidos novamente, fomos gerados pela palavra de Deus, pela semente incorruptível, Glória a e Deus. não pela semente corruptível. Fomos gerados pela semente incorruptível. Qual é esta semente incorruptível? A palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, que vive eternamente. Aleluia, Jesus. E no verso 24 a palavra de Deus vai fazer uma semelhança entre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Jesus. Aleluia. Qual é essa diferença, irmãos? O homem que é nascido do Espírito é aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Jesus. Aleluia. Reconhecendo em si mesmo que é um pobre, miserável, pecador que necessita, aleluia, do perdão divino de Deus em sua vida, Glória a Deus. que tem que buscar arrependimento constantemente e praticar as boas obras para com o Senhor Jesus. Esse é o nascido do Espírito. E aquele que só é carne é o que anda segundo a vontade e o desejo da sua carne. É o que vive segundo a vontade do seu ego e da sua concupiscência carnal. Aleluia, Jesus. Aí no verso 24 você pode abrir que você vai ver a igreja lá. A Bíblia diz: o homem natural que contempla o seu rosto, aleluia, é como a flor da erva, aleluia, que contempla o seu rosto no espelho e logo se foi, e se esqueceu, aleluia, do que era. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque toda a glória do homem é como a flor da erva, aleluia, Jesus. E a flor da erva, ela murcha e cai. Mas o homem que compreende a palavra de Deus, o homem que pratica a palavra de Deus, ele vive eternamente com o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, Jesus, aleluia, meu Deus. Aleluia. É por isso, irmão, que diz em Malaquias 3,18, outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e o qual não serve a Deus. Aleluia, Jesus. Esta palavra tanto ela se enquadra nos dias de hoje, como também no porvir. Hoje nós vemos a diferença entre aqueles cristãos, entre os crentes que sacrificam a sua carne, do seu desejo carnal, a vontade do seu coração, da sua concupiscência, para viver uma vida para com Deus. Nós vemos a diferença. E no porvir nós iremos ver também. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor chamar: vinde aqui, meus filhos, que obedeceram a minha palavra, obedeceram a minha doutrina. Glória a Deus. E aqueles que não fizeram caso da palavra de Deus, o Senhor falará abertamente: eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci vocês. Rejeitaram a minha palavra, a minha doutrina. É por isso que diz, capítulo 7, verso 21, Evangelho de Mateus: em verdade vos digo que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, entrará no reino do meu Pai que está no céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. É, irmãos, é desta forma, é desse jeito. O homem cada vez mais se encontra afastado, literalmente, do conhecimento bíblico, do conhecimento da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não preserva mais, irmã, não zela mais da palavra, da doutrina.
leva de qualquer forma, vive de qualquer jeito. Aí depois querem receber a bênção de Deus. Como vão receber? Se não tem um coração voltado para com Deus. Glória a Deus. Se não tem uma vida dedicada ao Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então eis aí, irmãos, a palavra de Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Um culto de adoração a Deus. Aleluia, agradecimento pela vida da nossa irmã Lucilei, Amém. nosso irmão Carlos, que estarão viajando Amanhã. para Patos, Amanhã. para a cidade de Patos, né, irmão? Glória a Deus, no interior aqui do estado da Paraíba. Glória a Jesus. Mas logo em breve, se Deus permitir, eles voltarão para continuar cooperando e fazendo a santa obra do Senhor. Aleluia! Porque todavia, irmão, que prevaleça a vontade de Deus. Que todavia prevaleça a santa vontade de Deus. Então a irmã vai viajar amanhã no sábado. E hoje é sexta-feira, que data é hoje? É 14? Hoje é 14 de setembro, né? De agosto, perdão. Amanhã é 15. 14 de agosto. A irmã vai viajar dia 15 de agosto, amanhã, né? Então fizemos esse culto em adoração a Deus, aleluia, Glória a Jesus. e em comunhão com a irmã e com o irmão aqui. Aleluia. Glória a Deus, para agradecer a Deus pela vida de vocês, irmãos. Glória a Jesus. Agradecer a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz, bom e suave, Glória. que a igreja, os irmãos, estejam na união diante do Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Glória. Então eis aí, irmão, a palavra de Deus. Eis aí a consideração e o respeito pelo próximo. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E amanhã, em nome do Senhor Jesus, teremos culto. Amém. No sábado, Glória a Deus. em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Peço aos irmãos ouvintes que continuem orando por esta obra. Glória a Deus, uma Glória igreja a que é de Deus. Uma obra que é de Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Não somos melhores do que ninguém, não. Glória a Jesus. Mas procuramos agradar a Deus. Amém. Fazer a diferença da vida mundana. Para ter uma vida santificada para com o Senhor. Como diz lá meu irmão e Glória a minha irmã. Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, alma e espírito, sejam irrepreensíveis e conservados para Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos Glória a continuar, Deus. aleluia, neste propósito, nessa direção. Amém? Amém. Graças a Deus, aleluia, Glória a Jesus. Deus. Oração da fé, oração final. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos levantar a mão para o céu, igreja. Deus. Vamos agradecer a Deus, porque foi uma maravilha este culto. Oh, Oh, maravilha. Pai. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus, Glória, glória. que vive, aleluia, e reina eternamente para todos sempre. Meu Deus e meu Pai, Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor. Oh, meu Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha, meu Pai, levar esta mensagem aos corações de muitos irmãos. Oh, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, recebe este culto, ó Pai, de adoração, de louvor ao Teu santo nome. Onde o Teu Espírito Santo trouxe a nós a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem. Oh, meu Jesus, visita esta rua, meu Pai, esta vizinhança, meu Pai, que eles possam, oh meu Deus, receber a Tua misericórdia, receber o Teu perdão, receber as Tuas bênçãos. Oh, meu Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, ó Pai. Visita também, meu Deus, o nosso irmão Bruno Xavier,
que está internado lá em Campina Grande, naquele hospital. Oh, meu Deus, nós estamos com nossas mãos aqui, ó Pai, diante da tua presença, meu Pai. Aleluia, Jesus, a suplicar pela tua intercessão divina. Oh, meu Deus, meu Pai, que a tua misericórdia venha sobre ele agora, Pai, trazendo fôlego de vida. Oh, meu Jesus, restaurando, ressuscitando, porque tu és o Deus que ressuscita os mortos. Oh, meu Deus, aquele que está no leito, aquele, Pai, que já foi desenganado, visita agora, meu Deus, nos hospitais, em todo o Brasil, em toda a terra. Oh, Jesus, opera um milagre, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. A paz do seu Jesus, a paz do seu Jesus e a paz do seu Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.